Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nessa quinta-feira, nós queremos mais uma vez abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Mas eu quero que você não retenha essa bênção apenas para você, mas que você seja generoso e compartilhe também essa bênção que é receber a palavra de Deus com outras pessoas. E você só precisa clicar aí no compartilhar e compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então me ajude a alcançar mais pessoas nessa manhã. Clique aí em compartilhar e envie o link desse programa para o maior número de pessoas que você puder, para que elas também sejam abençoadas pela palavra do Senhor nessa manhã. Se você está chegando por aqui agora, se você é novo aqui nesse programa, esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito, aproveita então para se inscrever e ativar aí o sininho das notificações para que você fique por dentro de toda a nossa programação, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 132. O Salmo de número 132. E a palavra do Senhor nos diz assim: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e como fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e ele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Bom, este salmo é um salmo que tem como título uma promessa antiga, e ele traz para nós algumas lições, não é, muito preciosas. E a primeira delas a gente encontra logo nos primeiros versículos, quando a gente percebe que Davi, ele tinha um desejo muito grande em seu coração de estar na presença do Senhor. Ele tinha um desejo muito grande de estar na presença do Senhor. A gente sabe que no Antigo Testamento a compreensão acerca da presença de Deus estava muito relacionada ao lugar, ao local em que representava a presença. Por isso que a gente vai ver, inclusive, alguns utensílios, alguns objetos, a exemplo da própria Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. O tabernáculo, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Posteriormente,
o templo, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando a gente vai então para o Novo Testamento, a gente vê que agora passa-se a ter uma nova compreensão. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós. O templo se torna um lugar onde nós nos reunimos para congregar juntamente com os nossos irmãos, para cultuar de forma congregacional, aprender da palavra, edificar uns aos outros, proclamar a mensagem de salvação. Mas a gente passa a entender agora que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O nosso corpo, a nossa vida se torna o templo do Espírito Santo. E aí a gente vai inclusive perceber em Atos capítulo 17, no versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Esses dois versículos têm muito a ver com este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 132. Primeiro, porque agora a gente, como eu acabei de dizer, nós temos essa compreensão de que Deus não habita num local, ele não está dentro de quatro paredes, ele não está numa cidade específica, num lugar específico, ele está em todos os lugares e ele habita num coração contrito e quebrantado através da presença do seu Espírito. Outra coisa que a gente percebe nesse texto do Salmo 132 é que o Senhor, ele cumpre as suas promessas. O Senhor cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra. A gente vai ver, por exemplo, nos versículos 11 e 12, quando o salmista diz assim, 10 a 12, por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Aqui a gente aprende, né? A gente vê que o Senhor ele estava dizendo a Davi que lhe daria, que no seu trono se assentaria o seu descendente. A gente vê que Salomão ele sucede Davi. Inclusive, Salomão constrói o templo, cujos recursos o próprio Davi havia levantado, doado, para que aquele templo fosse construído. Então, o Senhor cumpre a sua promessa. É muito importante nós estarmos cientes de que o Senhor cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. E o mais interessante de tudo isso é que mais na frente vem aquele que se assenta definitivamente no trono, que é o Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vem para, de uma vez por todas, assentar no seu sublime trono, não um trono humano, mas um trono espiritual, um trono glorioso, um trono que, na verdade, representa o senhorio de Cristo sobre toda a terra, mas também o senhorio de Cristo no nosso coração. Por isso que a gente vai falar, quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente diz que o reino de Deus ele deve estar em nós, dentro de nós. O próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus está em nós, entre nós, dentro de nós. A partir do momento que ele passa a reinar em nosso coração, o reino de Deus se estabelece em nossa vida. A terceira lição que eu quero destacar nesse texto é então a importância de ensinar os nossos filhos acerca do amor e do temor a Deus. Veja que no versículo 12 ele diz assim: se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Queridos, nós vemos muitas vezes alguns pais preocupados em deixar herança para os seus filhos, em deixar riqueza para os seus filhos. Mas deixa eu dizer para você uma coisa nesta manhã. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus. A maior riqueza que nós podemos
dar para os nossos filhos é ensinar o caminho que conduz a Deus, é apresentar Deus para os nossos filhos. Há duas coisas importantes: apresentar os nossos filhos a Deus em oração, consagrá-los todos os dias, como inclusive Jó fazia com seus filhos, mas também apresentar Deus aos nossos filhos, para que os nossos filhos conheçam ao Senhor. Nós precisamos falar de Deus e principalmente viver esse relacionamento com Deus de forma que os nossos filhos eles possam se espelhar em nós e buscar a Deus da mesma forma como nós o buscamos. Nós somos um espelho para os nossos filhos, nós somos um modelo para eles. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, bem estruturados e tenham uma vida saudável, nós temos que apresentar a eles a maior riqueza, que é o relacionamento com Deus. É falar de Deus, é viver Deus de forma que eles também conheçam a Deus e sirvam a Deus de todo o seu coração, amem a Deus de todo o seu coração e o sirvam durante todos os dias da sua existência. O que nós precisamos nos preocupar não é simplesmente com a profissão que os nossos filhos vão exercer, ou com quem eles vão casar, onde vão morar, o que vão fazer. Nós temos que nos preocupar em apresentar Deus. Veja, se nós apresentamos nossos filhos a Deus, se nós os consagramos a Deus e apresentamos Deus aos nossos filhos e eles passam a ter um relacionamento com Deus, onde quer que eles estejam, eles vão estar bem, porque eles vão estar servindo a Deus, amando a Deus, honrando a Deus com aquilo que eles fazem, com a vida que eles levam. Então, a maior felicidade para um pai não deve ser simplesmente ver o seu filho ou a sua filha conquistando uma graduação, mas amando a Deus de todo o coração. Porque o filho que ama a Deus de todo o coração, uma filha que ama a Deus de todo o coração, vai honrar o Senhor onde quer que esteja. E aí, a gente vê, não é, nos versículos 13 em diante, o salmista dizendo o seguinte: pois o Senhor escolheu Sião, preferiu por sua morada, dizendo: este é para sempre o meu lugar de repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Aqui nós encontramos a quarta lição, quando nós vemos o Senhor dizendo que ele abençoa com a abundância. Todo o suprimento que nós precisamos vem do Senhor. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O texto de Atos 17, 25, que nós lemos agora há pouco, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então, tudo que nós precisamos vem de Deus. A começar, a vida é uma dádiva de Deus, e todas as demais coisas que nós precisamos vêm de Deus, porque Ele é o dono e Senhor de todas as coisas. Nada existe sem a ação de Deus, e nada permanece sem o cuidado de Deus. Nada existe sem a ação de Deus, e nada permanece sem o cuidado de Deus. E por fim, o Senhor ele espera de nós uma vida de santidade. Versículo 16 diz assim: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Queridos, a vida de santidade ela é extremamente importante para quem deseja andar na presença de Deus. O Senhor diz lá em Levítico, o apóstolo Pedro diz isso na sua carta, que assim como Deus é santo, nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. O Senhor disse assim: olha, sejam santos porque eu sou santo. Não é sejam santos para que vocês, para que as pessoas gostem de vocês ou para que todo mundo elogie você, não.
Sejam santos, porque eu sou santo. O motivo pelo qual nós devemos nos esforçar para buscar viver uma vida de santidade é porque Deus é santo. E quem deseja viver em comunhão com o Senhor precisa viver uma vida de santidade. A vida de santidade é uma vida que se vive em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade do Senhor. É isso que é vida de santidade, né? Viver uma vida santa é viver uma vida que agrada ao Senhor. Viver uma vida que agrada ao Senhor. Tem pessoas que estão mais preocupadas em satisfazer as suas necessidades, em satisfazer os seus desejos, do que em satisfazer os desejos do coração de Deus. Deus deseja que nós sejamos santos. E santidade também não é ausência de imperfeição. Nós somos imperfeitos, mas santidade é o reconhecimento de que a perfeição existe e de que nós buscamos então nos aperfeiçoar por meio da palavra do Senhor. E isso nos faz lembrar o apóstolo João dizendo na sua primeira carta: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele começa depois o capítulo 2 da sua primeira carta dizendo: essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se porventura pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, ele que é a nossa propiciação. Ele que nos representa diante de Deus e ele quem leva as nossas questões para o Senhor. Então, não há desculpas, não há desculpas. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo vencer o pecado. E realmente sozinho não consegue. É preciso a ação de Deus. É preciso a ação de Deus por meio da sua palavra e do entendimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a palavra. E é também o Espírito Santo que nos habilita a obedecer a palavra. Portanto, que nós possamos reconhecer que Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas e ele espera que nós também cumpramos o nosso compromisso de viver uma vida que agrada a ele e uma vida que o glorifica. Que Deus nos abençoe. E antes de finalizar o nosso programa dessa quinta-feira, eu quero pedir para que você, mesmo que já tenha compartilhado, compartilhe o link desse programa com ainda outras pessoas, tá bom? Se você chegou depois que o programa já tinha começado, é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e que você compartilhe o link desse programa para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.